Estamos iniciando o terceiro episódio do nosso Matematicast e hoje com a introdução dos números naturais. O conjunto inicia no zero e cada sucessor é obtido quando adicionamos uma unidade ao número em questão. Assim, iniciando pelo zero, o próximo número é o 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e poderíamos aqui estar formando um conjunto muito grande. É uma sequência infinita e para representar esse conjunto utilizamos o N maiúsculo, abrimos uma chave e colocamos a partir do zero toda a sequência dos números naturais separados por vírgulas. Quando você por um momento parar de enumerar estes números, estes elementos deste conjunto, você tem que colocar as reticências para indicar que trata-se de um conjunto infinito e fechar as chaves. Eu tenho então alguns números para perguntar para você qual seria o sucessor. Por exemplo, qual seria o sucessor do 15? Qual seria o sucessor do 67? E do 2018? Se você respondeu que o sucessor do 15 é o 16, que o sucessor do 67 é o 68 e que de 2018 é o 2019, você compreendeu e a sua resposta está correta. À medida em que avançamos nessa sequência, o valor de cada número é sempre uma unidade maior do que o de seu antecessor. Eu poderia então perguntar qual seria o antecessor do 9 ou o antecessor do 22. O antecessor do 9, portanto, é o 8, é aquele que vem antes. E o antecessor do 22 é o 21. Você deve conhecer algumas outras sequências infinitas que são formadas com os números naturais. Por exemplo, a sequência dos números naturais pares. Nós podemos chamar de P, letra P maiúscula, abrimos as chaves, iniciando pelo zero, que é o primeiro número par natural, vamos introduzindo os outros elementos. Se são pares, é porque podem ser unidos de 2 em 2, de 2 em 2 unidades. Então, eu tenho 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim sucessivamente. Portanto, separamos esses algarismos por vírgulas, colocamos as reticências e fechamos as chaves. E também conhecemos o conjunto dos números naturais ímpares, podemos chamar pela letra I maiúsculo, iniciando pelo 1, vamos somando de 2 em 2, de 2 em 2 unidades, e formamos o conjunto dos números ímpares com 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e da mesma forma terminamos com reticências para indicar que também trata-se de uma sequência infinita e fechamos com as chaves. Os números naturais surgiram pela necessidade que o homem teve de fazer contagens, pela necessidade de contar. Então, a evolução dos números acompanha durante os séculos o desenvolvimento das atividades dos homens. O nosso sistema de numeração é chamado de sistema de numeração indo-arábico e é aceito no mundo todo. Para facilitar a leitura e a escrita de um número que pode ser muito grande,
como representando a população de um continente ou a área de um continente, nós separamos esses algarismos da direita para a esquerda em grupos de 3. E a cada um desses grupos nós chamamos de classe. Cada posição dos algarismos recebe o nome de ordem. Então eu poderia aqui dar um exemplo de um número relativamente grande, que representa a área do continente africano, representada pelo número que consiste dos seguintes algarismos: 30272-922. Então, da direita para a esquerda, nós temos a classe das unidades, com 922 unidades. Em seguida, eu tenho a classe dos milhares, com 272 milhares. E, na sequência, 30, que pertence à classe dos milhões. Então, o 3 representando dezenas de milhões e o 0 representando unidades de milhões. Depois, no 272 dos milhares, eu tenho 2 milhares, 2 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar e 2 unidades de milhar. No número 922 é a primeira classe, a classe das unidades. 9 centenas, 2 dezenas e 2 unidades. O número é lido 30.272.922 quilômetros quadrados. Cada classe tem, portanto, 3 ordens: a ordem das centenas, das dezenas e das unidades, seja na primeira classe de unidades, seja na classe dos milhares, seja na classe dos milhões, na classe dos bilhões e assim sucessivamente. Outra característica muito importante do nosso sistema de numeração é que ele é posicional, isto é, o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa. Eu vou dar um exemplo numérico aqui com o número 38. Eu tenho 3 dezenas e 8 unidades. São 38 unidades. Se nós trocarmos a posição do 38, nós temos o número 83. E assim passamos a ter 8 dezenas e 3 unidades. Vamos falar um pouquinho da representação que podemos fazer dos números naturais. Estamos no ano de 2018, então nós vamos decompor o 2018 em suas ordens. O 2 pertence à classe dos milhares e está na ordem das unidades de milhar. Na classe das unidades, temos o 0 na ordem das centenas, 1 na ordem das dezenas e 8 na ordem das unidades. Então, temos 2.000, mais 0, mais 10, mais 8, o que nos dá o 2018. Um outro exemplo. Vamos fazer juntos? Vamos decompor o número 4.257. O 4 representa unidade de milhar. Então, eu tenho 4 vezes 1.000 unidades, eu tenho 4.000. O 2 representando a centena, 2 vezes 100, 200 unidades. O 5 representando a dezena, 5 vezes 10, 50 unidades. Mais 7 unidades. Temos, portanto, decomposto em 4.000, mais 200, mais 50, mais 7 unidades. Vamos fazer umas atividades utilizando assim os números naturais, avaliando a nossa compreensão. Eu quero que você diga qual é o maior número de 3 algarismos. Qual é o menor número de 3 algarismos diferentes? Qual é o sucessor do número 99? E, finalmente,
qual seria o antecessor do número 1. Quando eu perguntei qual o maior número de 3 algarismos, não foi dito, como na segunda questão, que os números tinham que ser diferentes. Então eu posso dizer aqui que trata-se do número 999. Na segunda pergunta, qual é o menor número de 3 algarismos diferentes, eu tenho que pensar que se pudéssemos repetir alguns algarismos, eu teria o número 100. Mas como eu não posso, não serve o 100, não serve o 101, o próximo número, portanto a resposta é o 102. O sucessor do 99 obtemos ao adicionar uma unidade a esse número, portanto 99 mais 1, o sucessor é o 100. E o antecessor do 1 é o 0. O 0, portanto, como é o primeiro número natural, ele não tem antecessor. Ele é o único número natural que não tem antecessor. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 17 de outubro de 2018.